Muito bem, senhoras e senhores, hoje a gente vai bater um papo sobre a vida profissional, a sua vida profissional. Como a gente pode se reencontrar com o nosso padrão de excelência na nossa vida profissional. Essa é uma parte muito interessante da gente tocar, porque a nossa vida profissional, ela ocupa um espaço muito grande na nossa vida. A gente trabalha aí normalmente, pelo menos uma média de 8 horas por dia. Eu sei que a maioria de vocês trabalha muito mais do que isso. Eu sei que quem é empresário, quem é autônomo, quem é profissional liberal, quem tem seu próprio negócio, trabalha muito mais do que 8 horas por dia, do que o que um colaborador normalmente trabalha. Mas o nome do jogo é a gente entender que na nossa vida profissional, a gente deposita muito tempo da nossa vida, no geral. Então é importante demais, é muito coerente a gente se reencontrar com o nosso padrão de excelência na nossa vida profissional, o quanto antes. E manter aquilo em alta escala, em alto ritmo, em alto giro. Por quê? Porque, primeiro, aquilo ali normalmente nos sustenta, normalmente paga as nossas contas, normalmente banca os nossos sonhos. Então, essa é a principal maneira da gente pensar quando a gente quer agir com coerência confortável, como a gente tem falado desde o primeiro dia aqui do Desafio Nasci Pronto. Então, sua produtividade está intimamente ligada ao reencontro com o seu padrão de excelência. Todo mundo que é produtivo está indo no caminho de encontro com o seu padrão de excelência, aquele padrão de excelência que nasceu junto com você. Como já vimos, nós nascemos com esse padrão pronto dentro de nós e vamos deixando de acessá-lo. Isso reflete uma limitação em nossa vida profissional, enquanto a nossa mente nos diz que sim, estamos dando o nosso máximo. Pura balela. Ou seja, muito embora a gente ache que esteja dando o nosso máximo, a gente, na realidade, se sabota, a gente, na realidade, não dá a nossa alta performance no total, e é por isso que a gente em muito tempo, patina no que diz respeito a resultados financeiros. Então, eu quero passar aqui o que é, na minha visão, a fórmula para você se reencontrar de vez com o seu padrão de excelência. Aliás, essa é a fórmula utilizada no MAP, Método Ative Seu Padrão de Excelência, que tem tido resultados inacreditáveis. Eu acabei de postar um negócio interessantíssimo no meu Instagram de um resultado recente de um cliente do MAP. Enfim, tem muita coisa boa acontecendo. Por quê? Porque o cerne do MAP é justamente um padrão de excelência do livro Nasci Pronto. Ou seja, um comportamento que leva, deságua no resultado de aumento de clientes, no resultado de aumento de ticket, no resultado de aumento de performance financeira, no resultado de aumento de faturamento. Entende? Mas isso tudo é baseado em duas coisas. Existem duas grandes características que marcam o seu reencontro com o seu padrão de excelência. Presta atenção nisso aqui, porque essas duas grandes características, elas dizem respeito a um comportamento diário. Se a gente adota isso como comportamento diário, é impossível dar errado. A primeira delas é o seu entusiasmo. Não existe alguém bem-sucedido que não é entusiasmado. A principal característica de alguém bem-sucedido é entusiasmo. Você pode conversar com quem você quiser, pessoas que você conhece, que têm uma vida que você adoraria ter, você vai entender da boca deles que o entusiasmo está ali nos primeiros lugares das suas características. Então, o entusiasmo, o caminho para o êxito profissional começa pelo entusiasmo. Muitas vezes você imagina o contrário. Às vezes você pode imaginar o seguinte: assim que eu estiver ganhando o que eu gostaria, assim que eu estiver num patamar que eu gostaria no meu negócio, assim que eu estiver com tanto dinheiro guardado, assim que eu estiver com tantas realizações, aí sim eu vou ter motivo para estar entusiasmado. Mas o caminho é o inverso. O caminho é totalmente contrário. Primeiro você é entusiasmado, para depois ter esse tipo de colheita. Entende isso? Entusiasmo, vem do latim, em Deus, Deus dentro de você. Toda vez que você se assume como alguém entusiasmado, você começa a plantar o que tem que ser plantado para colher o que tem que ser colhido. É muito mais simples, fácil, prazeroso e dá resultados muito mais rápidos você ter um dia a dia profissional entusiasmado do que preocupado, do que tenso, do que reclamão. Então eu digo aqui o seguinte: muitas vezes você imagina o contrário. Se você for bem sucedido profissionalmente, você será entusiasmado, mas nós já vimos que no caminho para o seu padrão de excelência profissional, o entusiasmo é a raiz e não o fruto. Você pegou essa chave? No caminho para o entusiasmo, desculpa, no caminho para o seu padrão de excelência profissional, o entusiasmo é a raiz e a raiz determina os frutos. Se você não tem comido frutos doces, não é culpa do fruto, é culpa da raiz. A raiz é que não está dando a nutrição suficiente, adequada, premium, para os frutos serem doces.
correto? Então, o entusiasmo é a raiz. O resultado financeiro profissional são os frutos. Então, se você quer melhorar os frutos, tem que melhorar a raiz, criatura. É isso que você tem que fazer. Essa é uma teoria, aliás, muito validada do T. Harv Eker, num best-seller, Os Segredos da Mente Milionária. A raiz determina os frutos. Então, se você parar para analisar, na sua vida profissional é importantíssimo você viver desde o primeiro segundo que você acorda e vai trabalhar com entusiasmo no norte da coisa. Correto? Então, vamos lá. Continuando aqui sobre o entusiasmo. Você não pode depender de fatos exteriores para se sentir motivado. A sua automotivação precisa ser ativada com algo que seja 100% dentro do seu domínio. Portanto, 100% dentro de você. Se você unir essa descoberta, o domínio de uma atividade mental positiva e voltada às soluções, aliado a um bom relacionamento interpessoal, você está cada vez mais próximo do reencontro com o seu padrão de excelência. Certa vez fizeram uma pesquisa, não sei se foi em Harvard, não sei em que faculdade gigante que é, para descobrir quais são as principais características de pessoas bem-sucedidas. O entusiasmo estava ali no início. Agora, existem 3 características que nascem do entusiasmo, que compõem uma mentalidade de um profissional que reencontra o seu padrão de excelência. Número 1, uma atividade mental positiva o tempo todo, independente do que aconteça. Você não ser movido ou refém de um acontecimento exterior para você ter atividade mental positiva. Segundo ponto, segunda grande característica, você ser automotivado. Você não precisar que alguém te motive ou que algum acontecimento te motive. Você ser automotivado, você ter esse nível de automotivação sempre é aceso em você. Terceira característica, bom relacionamento interpessoal. Pessoas bem-sucedidas profissionalmente, que se reencontraram com seu padrão de excelência na linha profissional, elas têm um excelente relacionamento interpessoal. Então, isso é fundamental. E isso tudo nasce do entusiasmo. A raiz disso é entusiasmo, certo? Segundo ponto, primeiro entusiasmo. O segundo são as suas métricas. Então, a gente está falando de uma estratégia com entusiasmo. Quando a estratégia não tem entusiasmo, você só patina. Quando você é entusiasmado, mas não tem estratégia, você é no máximo animado, mas você não sabe o que fazer. Então, o entusiasmo é a raiz e a estratégia é o caule dessa árvore que vai te dar bons frutos. Tudo bem? Então, a estratégia diz respeito às suas métricas. As pessoas te decepcionam, os números não. Essa frase é do Jim Rohn. E quando o Jim Rohn nos deixou essa pérola, ele nos avisou que nossas métricas são nosso poder secreto. Esse é o grande detalhe. Se você domina as suas métricas, faça os seus números que os seus números fazem você. Quando você é entusiasmado e domina as suas métricas, os seus números, ninguém consegue te segurar. A lei das médias não falha. A lei das médias é implacável. É impossível dar errado. Ok? Os números não enganam. Ok? Então vamos para frente aqui. Faça seus números e seus números farão você. A lei das médias nunca falha. Seu papel é descobrir quais são as suas e jogar esse jogo com entusiasmo que abordamos no item interior. A sequência é afunilar os processos. Vamos afunilar os processos juntos aqui. Para você chegar a aumentar o seu faturamento, você tem que ter clientes. Para você ter clientes, você tem que ter feito vendas, correto? Para você fazer vendas, tem que fazer apresentações da sua solução. Para você ter apresentações das suas soluções, por favor, me responde aqui para a Tati. Para você ter apresentações das suas soluções, você tem que ter pessoas para apresentar. Então, a gente fez o caminho contrário agora. O início é gerar contatos, agendar apresentações com alguns deles, e alguns deles vão comprar a sua solução. Então, quando você tem domínio sobre essas métricas, com o entusiasmo adquirido, ninguém te segura. Porque você tem entusiasmo e você consegue ter domínio sobre os seus números. Ou seja, o número de pessoas com as quais você gerou contato, com o que você vai falar, o número de agendamentos que você fez, o número de apresentações que você fez e o número de pessoas que se tornaram seus clientes, que compraram de você. Lembrando que o seu principal trabalho não termina na venda, ele começa na venda. Olha que coisa séria. O trabalho de alguém que se encontrou com o seu padrão de excelência, profissionalmente falando, ele não termina na venda, ele começa na venda. A minha opinião sincera, e eu passo isso com muita força no MAP, é que existem maneiras de você entender
que o dinheiro que você ganha quando você faz uma venda, presta atenção nisso, ele nada mais é do que uma ajuda de custo para você seguir adiante o seu relacionamento com aquela pessoa que comprou de você. Uma venda te traz algum dinheiro. Um relacionamento e um pós-venda, um acompanhamento com aquele cliente, te traz fortuna. Entende? Por que que isso acontece? Porque toda vez que você ativa a reciprocidade na vida dessa pessoa com relacionamento e um excelente pós-venda, isso a gente passa com detalhes no MAP, você consegue entender que essa pessoa vai recomprar de você, ela vai querer recomprar de você e ela vai indicar você, sugerir você, trazer, promover você para o seu círculo de influência. E o círculo de influência dessa pessoa não quer, tem preguiça de pensar. Eles querem seguir uma coisa que já deu certo na vida de alguém que eles confiam. Entende? Então, toda vez que você trabalha fortemente as suas métricas, você tem exatamente na sua mão quantos contatos você tem que gerar para ter tantos agendamentos, para ter tantas apresentações, para ter tantas vendas. Quando você leva isso com entusiasmo, primeiro que o processo fica totalmente leve. Segundo, que você tem hoje a internet a seu dispor para você falar com milhões e milhões de vezes mais pessoas do que você conseguiria falar no presencial. Então, basta você ajustar esses dois mecanismos, trabalhar fortemente entusiasmo com suas métricas e saber que toda vez que você faz uma venda, o dinheiro que você ganha da venda, na minha opinião, tá? Nada mais é do que uma ajuda de custo para você começar um trabalho responsável de relacionamento e pós-venda com aquela pessoa. Se você faz aquilo, meu amigo, minha amiga, não tem, os seus concorrentes vão se estapear para saber quem vai ficar em segundo lugar. Eu não estou brincando. Se você tem esse tipo de comportamento, os seus concorrentes vão ficar desesperados para saber quem vai ser o segundo lugar. Tudo bem? Porque você vai ser o primeiro no mercado, na sua região, no seu bairro, na sua cidade, no Brasil, onde você quiser. Desde que você assuma esse padrão de excelência na vida profissional, que, assim como todos os outros padrões de excelência que a gente está falando, sabe quanto custa para você fazer? Rosca, zero. É de graça fazer isso aí. Só que traz um resultado absurdamente gigantesco, entendeu? Agora eu quero continuar aqui, porque agora vem a parte forte. Vou até molhar a palavra aqui, porque eu estou muito entusiasmado. Se você dominar essa sequência, você estará muito próximo de reencontrar seu padrão de excelência em sua vida profissional. Provavelmente faltará dominar apenas o passo seguinte. Atenção. O foco aqui não está em quantas vendas você faz, ou quantos clientes novos você faz, mas sim quantas apresentações você faz. Quando você entende que se você faz, por exemplo, 10 apresentações da sua solução, 3 pessoas compram, quando você tem essa métrica na sua mão, acabou o estresse. Acabou o estresse. Você quer parar de se estressar no seu trabalho? Foque no número de apresentações que você faz e esqueça a pressão interna de ter que fazer uma venda para pagar uma conta, ter que fazer uma venda para ter mais caixa, ter que fazer uma venda para bancar folha de pagamento. Foque no número de apresentações. A venda sai do número de apresentações. Então, o teu foco tem que estar no número de apresentações. E sempre que você faz uma venda, entenda aquilo como uma ajuda de custo para você ter um relacionamento e um pós-venda responsável com aquela pessoa que comprou de você. Se você levar isso de verdade, cara, do fundo do meu coração, é impossível dar errado. E eu quero falar mais uma coisa para você. Tudo será fruto do número de apresentações feitas. Para apresentar é necessário agendar. Para agendar é necessário ter capital humano, contatos para isso. Não me venha dizer que você não vende nada. Tira isso da sua cabeça. Só existe uma profissão no mundo. Olha só a coisa séria. Vendas. Só existe a profissão vendas no mundo. Todas as outras profissões são subprofissões da área de vendas. Um advogado vende a sua habilidade. Um médico vende a sua habilidade. Um nutricionista vende a sua habilidade. Um instrutor de pilates, como temos aqui, vende a sua habilidade. Um personal trainer vende a sua habilidade. Isso, por mais que você não tenha um produto físico tangível, se você tiver um infoproduto para vender, se você tiver uma habilidade, a principal coisa que você vende é o seu tempo. Você sempre está vendendo alguma coisa. Agora, o passo seguinte a que me referi, algumas linhas acima, diz respeito a relacionamento. O pós-venda é muito mais importante do que a venda. Se você dominar a arte do pós-venda, você construirá um exército de pessoas te procurando desesperadamente para comprar a solução que você tem. Pegou essa chave? Eu vou repetir. Se você dominar a arte do pós-venda, você construirá um exército de pessoas te procurando desesperadamente para comprar a solução que você tem. Mais do que isso,
eles vão exigir que o seu ciclo de influência compre de você também, caso o seu ciclo de influência queira fazer um bom negócio. O reencontro com o seu padrão de excelência em sua vida profissional passa por essa evolução. Entusiasmo genuíno, seguido de controle total de suas métricas, domínio total de sua pós-venda e relacionamento. Não existe crise ou inverno que resista a isso. Acredite em mim. Portanto, a sua vida profissional ela se reencontra com o seu padrão de excelência quando você bate em cima de entusiasmo é a raiz, com métricas. Ou seja, é um entusiasmo com estratégia. Não adianta você só ter estratégia, uma estratégia matadora, uma estratégia que faz a coisa acontecer, se você não tiver entusiasmo. Não tiver aquelas 3 características que o entusiasmo traz para você. E não adianta você ser entusiasmado e não ter estratégia, não ter domínio sobre os seus números, não ter domínio sobre as suas métricas. Aí você é apenas uma pessoa animada. Aí não vira mais negócio, vira gincana. Se tem apenas ânimo e não tem estratégia, é gincana, não é negócio. Correto? Então, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês hoje, nessa terceira parte, né, do nosso desafio Nasce Pronto, como a gente faz para reencontrar nosso padrão de excelência na nossa vida profissional. Vou interromper agora aqui a nossa gravação para a gente seguir o nosso papo informal aqui.